Divórcio, o segundo casamento, é permitido pela Bíblia? Hoje a Bíblia vai revelar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da tua família. E hoje nós temos aí um tema bem interessante, um tema bem intrigante, que tem aí uma ampla discussão, no meio cristão. O tema de hoje é divórcio. É permitido pela Bíblia divorciar-se e casar-se novamente? Em quais circunstâncias? Muitos acreditam que não é permitido o divórcio em nenhuma circunstância, a não ser a morte do cônjuge, Se ele falecer, aí sucessivamente a pessoa poderá casar novamente. Em outras hipóteses, não tem divórcio. A pessoa, se for abandonada por seu esposo ou por sua esposa, ele tem que ficar solteiro para o resto da vida. Então tem um conceito desta maneira e tem um outro conceito em que afirma que, em caso de adultério, o divórcio é permitido. Então hoje eu quero trabalhar os dois conceitos e quero apresentar aí uma posição bíblica e segundo o meu conhecimento sobre este assunto. Mas já pergunto para você, o que você acha? Será que a Bíblia ela dá a opção de divórcio? Será que é só por morte? Será que por adultério também a pessoa pode divorciar-se e casar novamente? Então vamos para os textos bíblicos e com certeza hoje o estudo estará maravilhoso. Fique comigo até o final. E se você não é inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever, que eu tenho certeza que esse canal será uma bênção para você. Vamos para o primeiro texto, O primeiro texto está em Romanos 7, 2 e 3. Diz assim: Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, está desobrigada, ficará da lei conjugal, ou livre do matrimônio, De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias ou um novo casamento. Então, muitos pegam esse texto e fica aqui nesse texto e diz: olha, o texto diz que se você casar novamente, se teu esposo está vivo ainda ou tua esposa, e você casar novamente, você está cometendo adultério. Só tem um jeito de você adquirir um novo casamento: se o teu marido ou a tua esposa falecer. Porque o texto diz: se caso alguém se casar, o marido ainda estando vivo, ele estará cometendo adultério. Então, uma grande maioria do mundo religioso, eles têm esse texto como ponto e chave final sobre o matrimônio. A explanação é: somente se o marido morrer ou falecer. Do contrário, ainda que a esposa adultere ou que a esposa faça o que quiser, o homem não pode se separar. Ou se separa, mas não pode voltar a casar-se. Ele tem que ficar pagando o preço pela traição do seu esposo, da sua esposa. E você? Interpreta esse texto assim? O que você diz? Será que realmente esse texto aqui, ele se fecha aqui? Ou existe outros apontamentos sobre outro texto? Então esse é o primeiro ponto. Somente o divórcio e um novo casamento com a morte do cônjuge. Mas vamos para o outro texto que eu quero apresentar.
O outro texto está em Mateus 5, Mateus 19, está em Marcos 10 e Lucas 16. Todos esses textos dos evangelhos estão a mesma referência. Porém, eu quero trabalhar aqui, ou aonde aparece a palavra, a exceção de adultério aqui para um novo casamento. Mas eu quero trabalhar aqui em Mateus 19. Abra sua Bíblia. Mateus 19, verso... vamos pegar aqui o verso 6 em diante, até o 9. De modo que já não são mais um, mas agora são dois, porém uma só carne. Perdão, porque de modo já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Verso 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Seguindo, verso 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar ou abandonar ou se separar da sua mulher, a não ser por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então os discípulos acharam meio duro aí, né? Falaram: mas essa é uma condição muito difícil, eu não posso repudiar minha esposa, né? Jesus, e perguntaram: mas Moisés não deu carta de divórcio? Então disse: Deus deu a carta de divórcio, mas no princípio não era assim. Ele deu essa carta de divórcio pela dureza do vosso coração. Então, antigamente, o que acontecia? Qualquer coisa, eles repudiavam sua esposa. Se a esposa queimasse uma comida na hora de fazer a comida, em muitas tradições rabínicas, já era um ponto para repudiar sua esposa. Então estava tendo o quê? Quando sua esposa ficava velha, que ele achava que não adiantava mais para ele, ele dava a carta de divórcio e repudiava. Mas Jesus falou: olha, o repúdio não é feito por Deus. Moisés deu isso aí apenas pela dureza do coração de vocês. Mas no princípio Deus não criou assim para nenhum homem ou nenhuma mulher, vamos colocar aqui em ambiguidade, né? Repudiar sua esposa ou repudiar seu marido. Mas exceto por relações ilícitas. Olha o que diz o verso 9. Vamos lá. Verso 9. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. O termo grego aqui é porneia, né? Porneia significa relações sexuais ilícitas, fornicação, adultério. Isto é o termo grego porneia. Então, Jesus foi muito claro. Olha, não pode repudiar, não pode se separar, a não ser que a tua esposa, né, ou o teu marido, vamos colocar em ambiguidade também aqui, ou o teu marido pratique porneia. O que é porneia? Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, te traiu, se envolveu com outra mulher. Então, eu defendo o seguinte pensamento. Creio, sim, como diz Romanos 7, 2 e 3, pela morte você está livre para ter novas núpcias, quando morre o seu cônjuge. E também quando o teu esposo ou a tua esposa pratica a porneia, ou seja, pratica o adultério. Nesse quesito, disse Jesus, você pode se separar, ou seja, você não é obrigado a viver com uma mulher adúltera ou com um homem adúltero. Você não é obrigado a viver com uma pessoa que está te traindo. Então, nesse quesito, a Bíblia, ela mostra que é possível a separação. E com certeza Deus não quer que ninguém viva sozinho. Se tua esposa te traiu, o teu marido te traiu, e ele se foi embora e deixou você,
através do adultério comprovado, biblicamente Jesus abre esse precedente dizendo, olha, então você pode se separar. E com certeza você poderá sim ter um novo matrimônio, porque ele quebrou a aliança que ele fez com você. Então, nesse quesito, sim, pode ter um novo matrimônio. Porém, a vontade de Deus é que o marido e a mulher se perdoem, mesmo acontecendo o adultério. Mas se caso não houver o perdão, não tiver mais forma, é melhor separar do que viver em adultério ou um adulterando contra o outro. Mas a vontade de Deus é que tanto a esposa como o marido, que eles se perdoem. Mesmo que houve adultério, que eles possam encontrar o perdão ainda mais se a pessoa que fez o mal esteja arrependido e esteja buscando o perdão. A vontade de Deus é unir a família e não separar. A separação, sempre quem está por trás é Satanás, né? Então a vontade de Deus é a união. Agora sim, se não tem como viver e o adultério for aí, claro, apresentado, então tu também estás livres para separar. Ninguém é obrigado a viver com alguém que vive em adultério, seja o homem ou seja a mulher. Jesus foi claro em dizer, eu vos digo que não se separe, a não ser que a pessoa praticou a porneia ou a relação sexual ilícita, ou melhor, o mais fácil dizendo, o adultério. Se cometeu o adultério, disse Jesus, então aí você pode se separar. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Espero que eu tenha sanado um pouquinho da sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Fique na paz do Senhor Jesus.